amado, o chamado do Cuco, o bicho da seda veio nos provar de uma vez por todas que Robert Galbraith, a.k.a. J.K. Rowling, tem muito futuro na literatura policial. Se você ainda não assistiu ao meu vídeo sobre o chamado do Cuco, recomendo assisti-lo, porque eu explico mais sobre os personagens principais e falo um pouco sobre a ambientação desses personagens, o que eles fazem, qual é a deles. Não vou ficar me repetindo porque já comentei no outro vídeo sobre isso. E em O Bicho da Seda a gente vai ter de novo os mesmos personagens principais, que é o detetive Cormoran Strike e a sua fiel assistente Robin. Mas se em O Chamado do Cuco o mundo da moda é quem estava em voga, em O Bicho da Seda quem está sob os holofotes desta vez é o meio literário. Isso porque o grande mistério da trama se desenrola em torno do sumiço do polêmico escritor Owen Quinn. Então, devido ao seu sucesso desvendando o crime principal de O Chamado do Cuco, a gente vê que o Cormoran Strike, ele saiu daquela penúria em que ele vivia. Ele não tá mais na miséria, ele não tá mais lutando para sobreviver, ele já tem vários clientes, ele já tá conseguindo ter uma vida melhor e os serviços dele estão muito concorridos, ele conseguiu aumentar seus honorários, enfim. E um dia desses, normal, ele está em seu escritório quando ele recebe a visita de uma mulher chamada Eleonora. Era uma mulher muito simples, muito com aparência de humilde mesmo, só que ela está muito preocupada com o desaparecimento do seu marido, que é um escritor chamado Owen Quinn. E ele sumiu há mais de uma semana. Só que ele é meio maluco, ele dá uns surtos de vez em quando e some de casa, então ela não tá assim muito alarmada. Mas então ela pede ajuda ao Strike pra trazer o marido de volta pra casa, descobrir onde é que ele está, já que a polícia não dá muito crédito pra ela. E aí o Strike resolve pegar o caso dessa mulher, mais porque ele está com pena dela do que por qualquer outra coisa. Só que logo que ele começa a investigar, ele percebe que tem mais coisa por trás desse sumiço. Ele descobre que o Owen Quinn era um escritor muito problemático, ele tinha problemas com várias pessoas no meio literário, ele já tinha se metido em várias tretas, ele era super megalomaníaco. E no início ele achava que o Quinn tinha meio que desaparecido só para gerar publicidade para o seu livro novo, que estava prestes a ser lançado. Mas com o passar do tempo ele vai investigando mais a fundo e descobre que o livro que o Owen tinha acabado de escrever e que seria lançado mais cedo ou mais tarde, ele era super difamatório, alfinetava várias figuras importantes do mercado literário, trazia várias acusações implícitas. Quer dizer, era um livro que fazia com que muitas pessoas desejassem o sumiço de seu escritor, por assim dizer. Por sinal, o livro de Owen chamava-se Bombyx Mori, que é o nome técnico para uma das espécies de bicho da seda, e daí o nome do livro. Enfim, depois de um tempo investigando, interrogando editores, agentes literários, escritores e afins, o Strike acaba encontrando o Owen, só que ele estava morto. E ele não só estava morto, como ele tinha sido cruelmente assassinado de uma maneira muito bizarra. E aí fica aquela coisa no ar, né? Será que foi o Bombyx Mori que motivou aquele assassinato brutal? Será que alguma das pessoas mencionadas em seu livro é a responsável por esse crime? Esse é o ponto central do livro e é essa pergunta que o Strike vai tentar nos responder. E eu gostei muito desse livro porque eu senti que a Rowling / Robert Galbraith amadureceu bastante na sua escrita policial em relação ao Chamado do Cuco. Porque no primeiro livro dessa série, a gente tinha umas partes bem cansativas em que nada acontecia. Já em O Bicho da Seda, a narrativa é super movimentada, acontecem coisas importantes o tempo todo, você não pode deixar nada escapar. Ainda tem aquela descrição minuciosa de cenas, de personagens, que a gente sabe que é característica da J.K., mas a trama em si é narrada de uma forma bem dinâmica. Eu achei que houve sim um amadurecimento e que houve um incremento de qualidade nesse livro em relação ao primeiro.
livro dessa saga. Uma coisa que eu achei muito legal é como ela descreve algumas peculiaridades do ramo literário. E eu senti várias pequenas alfinetadas em situações corriqueiras desse meio, como por exemplo o ego absurdo de escritores famosos, as rixas que existem entre alguns desses escritores e a tentativa de colocar essas rixas por debaixo dos panos e manter as aparências. Enfim, achei bem legal a ideia de ambientar um crime nesse meio. E outra coisa que eu gostei muito, que eu pude observar durante a leitura, é que nesse livro continua a acontecer uma coisa que a gente já tinha começado a ver em O Chamado do Cuco, que é a criação de todo um background, toda uma história para os personagens principais. Ao contrário de outros detetives de livros policiais famosos que praticamente não tinham nada das suas vidas pessoais descritas nos livros, o Strike e a Robin ganharam um passado, ganharam uma história de vida, e a gente pouco a pouco vai começando a entender melhor, a conhecer melhor esses personagens ao longo da leitura. Então não é só o mistério em si que importa, e sim essas pequenas historinhas que vão sendo contadas ao longo da narrativa. Nesse livro, por exemplo, a gente vai ver que o Strike tá muito mais sombrio e solitário. E é engraçado que eu sempre imagino esse personagem como o Dr. House. Apesar da descrição dos dois não ter absolutamente nada a ver, mas eu não sei se é por conta da deficiência física, eu não sei se é por conta da capacidade de resolver enigmas. Sei que quando eu penso no Strike, eu automaticamente relaciono com House, não tem jeito. E a Robin, ela tá incrível nesse livro. A gente vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre a vida pessoal dela, sobre a tensão que existe em seu casamento desde que ela começou a trabalhar pro Strike. E ela desempenha um papel importantíssimo na resolução desse caso. Eu diria que apesar da astúcia do Strike, ela é a peça-chave para resolver esse crime, ela é a estrela do livro, ponto. Eu realmente espero que a personagem continue crescendo nos próximos livros da série. E o final de O Bicho da Seda é simplesmente sensacional. Eu jamais poderia adivinhar o que estava por vir. Eu já tinha na minha cabeça uma ideia certa de quem era o assassino, mas eu me enganei redondamente. E a resposta me surpreendeu muito, porque é um negócio que simplesmente não passa pela cabeça do leitor, mas que quando é explicado faz muito sentido e se encaixa perfeitamente. Então, não acho que poderia ter um final melhor, acho que foi perfeito, me surpreendeu demais. E é isso, eu gostei muito de O Bicho da Seda. Eu acho que se você gosta de literatura policial, está na hora de ler Robert Galbraith, porque eu tenho certeza que ele também vai te surpreender. Esse livro é muito divertido e entrou pra minha listinha de melhores leituras de 2014. Se você gostou desse vídeo, me dá um joinha pra me ajudar a compartilhar e se inscreva aqui no canal para acompanhar todos os vídeos novos. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!